O presidente americano Donald Trump, ao que parece, acabou pedindo desculpas à delegação iraniana, o que permitiu que as negociações continuassem. E como principal pedido de desculpas, os Estados Unidos da América suspenderam completamente as sanções sobre o petróleo iraniano. A partir de agora, o Irã pode vender seu petróleo para todo o mundo sem restrições e sem sanções, pela primeira vez em muitos anos. Além disso, agora o Irã tem permissão para vender seu petróleo até mesmo para os Estados Unidos da América em dólares americanos, e esses dólares podem ser recebidos por iranianos que antes eram chamados de terroristas pelos americanos. E para entender, as partes ainda nem chegaram a um acordo, ou seja, não existe nenhum acordo. Por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou que o Irã concordou em convidar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para que eles realizem uma inspeção dos estoques de urânio enriquecido. Mas logo depois disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagai, apenas sorriu e declarou que o Irã não assumiu para si nenhum compromisso adicional em relação à cooperação com a AIEA. Depois disso, Donald Trump apareceu em público e disse: "Não, vocês não entendem nada. O Irã realmente concordou que os inspetores irão ao Irã." Em Teherã, repetiram novamente que não, nós não assumimos esse compromisso. E ainda Bagai acrescentou que a questão do programa nuclear está no ponto 13 dos 14 do memorando de entendimento, e para chegar até ele, os Estados Unidos precisam cumprir os 12 pontos anteriores, e isso inclui o fim da guerra no Líbano, o levantamento do bloqueio, a remoção de todas as sanções e restrições à exportação, além do descongelamento dos ativos iranianos. E Bagai diz: só depois disso, talvez, nós discutiremos o programa nuclear. Mas há também uma boa notícia. O Estreito de Hormuz finalmente foi aberto e o Irã concordou com isso. Eles chegaram a um acordo sobre o mecanismo de abertura e funcionamento do estreito. Enfim, vamos discutir agora neste episódio as últimas notícias sobre como Donald Trump está vencendo o Irã, fazendo muito barulho. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Então, as negociações na Suíça entre as delegações dos Estados Unidos e do Irã terminaram com mais concessões da parte de Donald Trump. Antes, vou mostrar uma pesquisa sociológica interessante. De acordo com uma pesquisa sociológica publicada no jornal The Times of Israel, 92% dos israelenses acreditam que o Irã saiu vitorioso na guerra atual. A pesquisa mostrou que mesmo entre os eleitores que apoiam o bloco de direita liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, 93,1% acreditam que o Irã venceu. Embora aparentemente sejam os direitistas que, fechariam os olhos e diriam que não, fomos nós que vencemos. No geral, 86% de todos os israelenses têm uma opinião negativa sobre os resultados das ações militares e sobre o acordo firmado entre os Estados Unidos e o Irã sem a participação de Jerusalém. E 88% dos israelenses acreditam que o país não alcançou os objetivos pelos quais começou a guerra contra o Irã. Mas Donald Trump insiste que o Irã acabou capitulando. E com espírito de vencedor, os Estados Unidos da América acabaram suspendendo as sanções contra o Irã. O representante do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagai, declarou que o Irã e os Estados Unidos concordaram em organizar um mecanismo especial para a passagem segura de navios pelo Estreito de Hormuz durante a primeira rodada de negociações na Suíça. Além disso, segundo ele, foram levantadas questões sobre a concessão de permissões para a venda de petróleo e derivados iranianos, bem como o desbloqueio dos ativos congelados de Teherã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, esclareceu que as decisões sobre a exportação de petróleo e o descongelamento dos ativos foram totalmente acordadas. Ao mesmo tempo, Bagai confirmou que o lado iraniano recusou-se a continuar as negociações devido às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falei detalhadamente sobre essas ameaças no vídeo anterior deste canal do YouTube. Portanto, se você perdeu, recomendo fortemente que volte agora ao meu canal no YouTube e assista ao vídeo anterior, onde Donald Trump ligou e ameaçou diretamente os membros da delegação iraniana, dizendo que, se eles não cedessem às suas exigências, não voltariam vivos para o seu país. Ao que o Irã respondeu que não seria intimidado e exigiu desculpas de Donald Trump para continuar as negociações. Como podemos ver, as negociações continuaram.
Enquanto isso, as equipes técnicas das delegações dos Estados Unidos e Irã seguem trabalhando na Suíça e com certeza continuarão trabalhando lá até o fim da semana. Mais tarde, o Paquistão e o Catar, que atuam como mediadores nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, divulgaram uma declaração conjunta após a primeira reunião. Nela, afirma-se que as negociações ocorreram de maneira positiva e construtiva, o que permitiu às partes alcançar um progresso encorajador. Em particular, Teherã e Washington concordaram em criar um comitê de alto nível que irá supervisionar o processo de negociação, enquanto grupos de trabalho se dedicarão ao programa nuclear do Irã, às sanções, ao monitoramento do cumprimento dos acordos e à resolução de disputas. Separadamente, Teherã e Washington concordaram sobre um mecanismo para monitorar o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano. Esse ponto é, na verdade, um grande tapa na cara de Israel dado pelo próprio Donald Trump. Ouçam de novo, Teherã e Washington chegaram a um acordo entre si de que vão criar algum tipo de grupo para monitorar e garantir que Israel e o Hezbollah não entrem em guerra entre si. Como isso pode ser chamado? A questão da soberania nem sequer é mais levantada. Mas como se diz, isso tudo são palavras, enquanto na prática o Irã conseguiu o que não pôde alcançar pela guerra. Os Estados Unidos da América suspenderam completamente as sanções sobre o petróleo iraniano. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma licença válida até 21 de agosto, permitindo a comercialização de petróleo e derivados produzidos no Irã. A autorização foi concedida por 60 dias, período durante o qual, espera-se, Teherã e Washington devem chegar a um acordo abrangente sobre as questões controversas descritas no memorando que assinaram na semana passada. Como você pode imaginar, podem se passar 60 dias e, nenhum acordo será assinado, mas durante esses 60 dias o Irã pode comercializar seu petróleo abertamente. Isso não acontecia há muitos anos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não só permitiu a exportação de produtos da indústria petrolífera iraniana e sua compra por outros países, como destaca Glaza. Pode ser fornecido até mesmo para os Estados Unidos da América, e o pagamento pode ser feito em dólares americanos, inclusive aqueles que pertencem aos americanos. Dólares, inclusive aqueles sob sanções, ao Irã e a pessoas e organizações iranianas. Ou seja, se decodificarmos, isso é uma remoção muito ampla de sanções, não apenas para a venda de petróleo, mas, por exemplo, para o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que os americanos chamavam de terroristas, mas que agora pode receber dólares pela venda de petróleo. Bem, pelo menos 60 dias, mas há também um ponto importante para a Ucrânia nessa remoção de sanções. Bem, pelo menos algum lado positivo. O Irã foi autorizado a vender petróleo para todo o mundo, exceto para a Coreia do Norte, para Cuba e para as regiões ocupadas da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Mas a questão é que, durante as negociações, as sanções foram suspensas não apenas para o Irã, mas também para aqueles funcionários e organizações iranianas que os americanos anteriormente chamavam de terroristas. E o que os Estados Unidos da América receberam em troca? Bem, como normalmente acontece nas negociações, uma concessão de um lado e mais uma concessão do outro lado. Fim. Na segunda-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou que o Irã concordou em convidar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica para monitorar os estoques de urânio enriquecido no país. Dizem que os Estados Unidos queriam que a primeira rodada de negociações terminasse com o Irã convidando os inspetores da ONU para visitar suas principais instalações nucleares, que foram bombardeadas pelos Estados Unidos e por Israel. Assim, os inspetores poderiam ver pessoalmente o que realmente ocorre lá. Se todo esse urânio enriquecido está realmente enterrado, e de modo geral como estão essas instalações nucleares. E supostamente os Estados Unidos, segundo Vance, conseguiram exatamente isso. Ele diz, era isso que queríamos, era isso que conseguimos e em troca retiraram as sanções do Irã. Lembro que a última visita desses inspetores da AIEA aconteceu antes da guerra, em junho de 2025. E agora J.D. Vance declarou que a coordenação entre Irã, Estados Unidos e AIEA sobre essa visita acontecerá nesta semana. Isso já trouxe um pouco de dúvidas sobre essa decisão. Porque se já chegaram a um acordo, talvez pudessem dizer também quando. Vance afirma,
Ainda não podemos anunciar, pois seguimos negociando quando os inspetores irão ao Irã. E na verdade, Vance estava realmente enrolando. Não foi à toa. A questão é que logo após essa declaração de J.D. Vance, os iranianos sorriram e disseram: "Espere, tem algo errado aqui." E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, declarou que, na verdade, após as negociações na Suíça, o Irã não assumiu nenhum compromisso adicional em relação à cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Vou citar o que ele disse a seguir. A cooperação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica continuará de acordo com os procedimentos atuais e conforme as decisões da Assembleia Consultiva Islâmica e do Conselho de Segurança Nacional. E esses órgãos, lembro, em 2025 decidiram que não iriam mais cooperar com a AIEA. Baghai também acrescentou que a discussão sobre cooperação na área nuclear só é possível conforme o item 13 do Memorando de Entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. Ou seja, depois de resolver completamente essas questões, cessar fogo, fim do bloqueio e das restrições à exportação, além do desbloqueio dos ativos iranianos. Caso não tenha entendido, vou explicar de outro jeito. O Irã está dizendo claramente aos americanos: veja só. O memorando de entendimento consiste em 14 pontos A, questão do programa nuclear e do urânio enriquecido é o 13º ponto desse memorando. Então, para chegar até ele, você precisa primeiro resolver as 12 questões anteriores e só depois disso é que se pode passar para a discussão do programa nuclear. Não para a resolução, mas para a discussão. E os primeiros 12 pontos são os seguintes: é o fim da guerra no Líbano, é a retirada das tropas israelenses do Líbano, é o levantamento de absolutamente todas as sanções, é o fim do bloqueio, é o descongelamento dos ativos iranianos, é a criação de um fundo de investimentos de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E só depois disso, ou seja, o Irã vai receber tudo. Tudo o que ele exigiu, ele vai receber. E só depois disso ele concorda em discutir o programa nuclear. E Baghai diz: escutem, até esse momento nem tentem. E nesse contexto de declarações contraditórias sobre o acesso da AIEA às instalações nucleares do Irã, Donald Trump garantiu que, na verdade, Teherã vai concordar. Não concordou, mas um dia aceitará inspeções em grande escala. Abre aspas. Todos estão plenamente cientes. Ele disse que o Irã, mais cedo ou mais tarde, vai concordar com a realização de inspeções em grande escala de armamentos para garantir a integridade nuclear a longo prazo. Ou seja, como você entende, Trump reconheceu que sim, o Irã, na primeira rodada de negociações, não concordou com nada. Ele diz: bem, eles com certeza vão concordar. Não pense que somos ingênuos. Sim, nós retiramos as sanções deles. Nós permitimos que eles ganhassem dinheiro. Estamos certos de que o Irã acabará permitindo a entrada dos inspetores da AIEA em suas instalações nucleares. Dá vontade de responder ao Trump com as palavras dele. A única coisa que todos percebem completamente é que o Irã conseguiu o levantamento das sanções e os Estados Unidos da América não conseguiram nada. Vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, deixe um like no episódio e não se esqueça de ativar o sininho. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente, com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.